Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu vou falar de um tema aqui muito relevante que é contando novas histórias. O resultado que muitas vezes a gente não tem são pelas histórias que a gente conta. E muitas vezes a gente conta uma história de fracasso. Eu nasci numa família que não tinha condições, meu pai bebia, e você vai contando essa história pelo resto da sua vida. Só que o que você vai fazer com essa história? Você vai começar a contar uma história nova. Então hoje você vai desconstruir tudo aquilo que não te dá retorno na sua vida. Como assim, Irene, desconstruir? Você vai começar a contar uma nova história. E essa história você vai criar. Como é que eu crio uma nova história? Primeiro com ações. Quando você colocar ações novas em práticas, isso vai ser a sua nova história. Então, toda vez que der alguma coisa de errado na sua vida, já começa a agir rápido para mudar isso, para mudar a sua mente. Chega de historinha, chega de culpar os outros. Fala, eu sou o recurso, eu sou a minha própria história. Quando não der de um jeito, faça de outro. Muitas vezes a gente não tem resultado na nossa vida, por quê? Porque a gente não cria novas formas de fazer as coisas. Deu errado de um jeito, aí você simplesmente parou. Não. Começa a contar uma nova história da sua vida. Olha, deu errado desse jeito, então vamos fazer diferente? Eu começo a contar uma nova história. Poxa, eu fiz daquele jeito, mas não deu resultado. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir a partir desse erro, a partir desse aprendizado, né? Que todo erro traz o quê? Um aprendizado. É importante a gente entender que todo erro a gente traz para a nossa vida o quê? Um aprendizado. E muitas vezes o que acontece? A gente fica focado nesse erro e fica contando só aquela história que a gente foi fracassado. Olha, eu errei, não deu certo aquilo que eu ia fazer, e aí você fica preso naquela história. Então, hoje é dia de quê? De contar novas histórias e ressignificar esse passado. Então nós vamos ver aqui como ressignificar as suas histórias do passado e começar a contar uma nova história. Hoje você vai contar uma história nova, uma história de vencedor. Se você quer prosperar, esteja empenhado em desconstruir as histórias mentirosas que você contava sobre você mesmo. Olha, aconteceu isso na minha vida. Olha, eu fracassei ali. Não, começa a desconstruir isso. Você prospera quando você para de contar historinhas e você começa a parar de dar desculpa que você fica alimentando e você começa a contar uma nova história sobre você. Isso que é mais importante, você começa a contar uma nova história sobre você. Então as historinhas que você está contando e você nem percebe, muitas vezes é uma historinha de fracasso. Então, o resultado que você não tem é o que? É fruto das histórias que você conta. Porque você poderia fazer assim, não, agora eu vou contar uma nova história sobre mim. Agora eu vou contar uma história de uma pessoa que faz atividade física todos os dias. Eu vou contar uma história de uma pessoa que tem foco e disciplina. Mas a nossa mente, geralmente, ela fica contando aquela historinha de fracasso. Aquilo que deu errado. Quem conta historinha não conta storytelling. O que é storytelling, Irene? É uma história em que você mudou a sua vida. É uma história de quem já teve um resultado negativo, mas usou isso a seu favor e não contra. Então, existem as 3 fases da história. Primeira fase, a história que deu certo. A segunda, a história que é suportável. E 3, a história triste. Então, qual é dessas 3 que você quer contar a partir de agora? Todos estão contando história, mas a maioria das pessoas que contam história é o que? É uma história de fracasso. Essas histórias de fracasso não vão nos fazer prosperar. Então a experiência de hoje detecta as histórias erradas que você conta sobre você, tipo, de onde eu vim ninguém deu certo, meu pai era pobre, meu pai era alcoólatra, meu pai batia em mim, minha mãe me rejeitava. Isso são historinhas que a gente vai contando. Então,
Faça essa experiência, detecte qual a história que você vem contando sobre a sua vida. Tudo que eu tenho de ruim na minha vida é reforço para dar certo. Então, qual foi a história negativa que você vinha contando que pode fazer você ter uma história de sucesso? Você pode falar assim: poxa, eu nasci numa família que não tinha condição financeira, mas hoje eu sou a primeira pessoa da família a ter resultado. Então você pode simplesmente começar a mudar essa sua história. Troque peso por energia. Tem uma história de longevidade. Talvez você hoje esteja acima do peso, talvez você hoje esteja sedentário. Então troca peso por energia. Como é trocar peso por energia? Começar a fazer atividade física, começar a correr. Né? Das coisas que eu falo aqui, faça atividade física todos os dias. Se você está sedentário, comece com uma caminhada leve de 5 minutos, vá aumentando esse tempo. Né? O difícil na nossa vida é a gente continuar contando a mesma história que não funciona, a mesma história que não deu certo. Histórias revelam resultados. Eu poderia continuar contando a história aqui de uma pessoa completamente bloqueada para falar em público, que nasceu numa família simples, ou pegar essa história e falar assim: poxa, eu rompi essa barreira, hoje eu faço live todo dia, hoje eu já tenho curso online, hoje eu estou ajudando muitas pessoas a se desbloquearem. Então, qual história que você quer contar na sua vida? Ficar repetindo a história de fracasso ou contar uma história que deu certo? Então foca a sua vida agora na história do futuro, aquela que deu certo, aquela que você conta a seu respeito a partir de hoje. A melhor forma de pregar para uma pessoa é viver uma história real que Deus te chamou para viver. Então são os seus resultados que vão impactar a vida de outras pessoas. Não é só ficar contando a sua historinha de fracasso, não. Fala: eu sou uma história viva, eu sou uma história que deu certo. Então repete isso para você. A história que eu vivo contando é um reforço daquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu sou incapaz, se eu não tenho merecimento, você vai ficar repetindo isso, vai virar uma crença poderosa e vai ser difícil de mudar. Você vai ficar repetindo. Se você não treinar isso, não adianta. Então você precisa treinar para contar uma nova história. Precisa repetir isso todos os dias. As historinhas são mentiras que você conta de tanto repetir. E isso vai virando o quê? Vai virando a sua verdade. Não importa a história que você conta sobre você. Se você repetir ela diversas vezes, ela vira o quê? A sua verdade. Então, comece a contar uma história de sucesso, até ela se tornar verdade, até ela se tornar real. As histórias que você repete, seja positiva ou negativa, vão virar a sua verdade. Então, por que você vai continuar contando uma história negativa sobre você se você pode contar uma história positiva? Uma história de alguém que superou todos as suas barreiras, superou as suas dificuldades. Precisamos ter o que? Partícula de resultado, são os micros resultados. E muitas vezes as pessoas não celebram os micros resultados. Então, qual que é o micro resultado, Irene? Se eu não conseguia ler um livro e eu já consigo ler uma página hoje por dia, um capítulo, pelo menos um parágrafo, isso é um micro resultado, então começa a celebrar. Se eu era uma pessoa sedentária e eu comecei a fazer atividade física, seja 5 minutos de caminhada por dia, é um micro resultado. E esse micro resultado, ele sendo repetido ao longo de um ano, você vai ter um grande resultado. Então a gente começa com pequenas coisas, com pequenos resultados. Mais uma experiência de hoje. Descubra as mentiras que você está contando e escolha contar novas experiências. Qual é essa experiência negativa? O que você vem contando sobre a sua saúde? O que você vem contando sobre a sua vida financeira, sobre a sua prosperidade? Então começa a contar uma nova história, acreditar nela. Repete essa história que ela vai virar verdade na sua mente. As nossas crenças, elas são criadas por quê? Por repetições. Se você ficar repetindo uma coisa negativa por muito tempo, isso vai se tornar
a sua verdade. Então, comece a criar histórias novas. Para prosperar mais rápido, compre novas histórias. Compre e conte novas histórias. Qual é comprar uma nova história? Por exemplo, comprar um curso, estudar sobre isso e a partir desse curso você contar uma nova história. Poxa, eu fiz uma mentoria que me deu resultado. Eu fiz um curso, coloquei em prática, a partir de hoje eu conto uma nova história. Se seu corpo está feio e você não gosta do resultado, primeiro passo, comece a tirar o açúcar. Você vai desinflamar, você vai ficar com uma aparência mais bonita. Por quê? Simplesmente diminuindo o açúcar. Se você tiver coragem, tira 100% do açúcar. O segredo é trocar as histórias. O corpo, ele precisa de 180 dias de novas histórias para ser reprogramado. Então, repita a história 180 vezes e você se transforma. Se você repetir a história 180 vezes todos os dias, por exemplo, se você começar a treinar todos os dias, seu corpo vai ser reprogramado. 180 dias correndo, 180 dias sem açúcar, por exemplo, você não volta mais atrás, você vai mudar o backup do seu corpo. E ele é desconfigurado depois de 180 dias. Então tem gente que fala de 21 dias. Não, 180 dias é para você criar um novo backup e não voltar mais ao passado. É para você ter o quê? Uma transformação e não uma mudança. Porque quando a gente tem mudança, às vezes a gente volta atrás, mas quando a gente tem transformação, não tem como voltar atrás. Eu, por exemplo, eu treino todos os dias há mais de 380 dias. Eu corro todos os dias há mais de 81 dias. E eu contava uma história que eu não conseguia correr, só que eu mudei a história. Eu parei de contar aquela história de fracasso para contar uma história de uma pessoa que tem resultado na atividade física. Eu parei de contar uma história de uma pessoa que tinha medo de falar em público para fazer live todo dia. Então, é isso que você vai fazer. São as ações que vão te trazer resultado. Se a história que você conta não te beneficia, desconfigura essa história. Crie uma nova história, repita essa história por pelo menos 180 dias. Né? Fica contando uma história nova. Ah, Irene, mas ainda é uma mentira para mim. Não, essa mentira que você conta sobre o fracasso, ela tornou a sua verdade. Então, comece a contar uma história de uma pessoa de sucesso. Né? Colocar açúcar no café, por exemplo, é uma historinha que você conta na sua cabeça. Eu, por exemplo, achava que era impossível tomar café sem açúcar. Uma ação simples. Não, eu comecei a contar uma nova história. Eu parei de comer açúcar por pelo menos 33 dias. E eu não vou voltar mais a comer doce como antes. Posso até comer um doce, mas não vai ser como antes. Então, é uma nova história que eu vou contar sobre a minha vida. Então, comece a contar uma nova história a partir de hoje. Para de contar a historinha de fracassado, já deu. Fala, chega, eu não aceito mais essa história. Então vamos lá para os exercícios. Né? Eu passei 2 aqui, 2 tarefas. Você vai continuar fazendo por 33 dias o exercício de gratidão, que é escrever 33 dias, 33 vezes as coisas. Os primeiros 23 itens, as coisas pelas quais você é grato. E as 10 últimas, do 24 ao 33, coisas que você quer como se já fosse real. Então, você quer uma casa nova, eu sou feliz e grato pela minha casa nova. Então, esses são os exercícios que você vai fazer por 33 dias. Quem conseguir, tira o açúcar por pelo menos 33 dias. Ou tira por uma semana, volta a comer um pouco, tira na segunda semana. Escolha um livro para você ler por semana. Esse livro eu vou deixar livre. Você vai escolher o que você quer melhorar na sua vida. Olha, eu quero melhorar a minha prosperidade. Então você vai escolher 4 livros que falam sobre prosperidade. Olha, eu quero melhorar meu relacionamento. Então você vai escolher 4 livros sobre relacionamento. E aí você vai fazer uma mentalização todos os dias, de manhã e à noite, se for possível. Qual é essa mentalização? Você vai começar agradecendo, né? Igual eu faço aqui, você pode fazer a mentalização aqui,
assistir a aula de novo e repetir a mentalização para os itens que você escolheu que você quer viver em 2024 na sua vida. Então, vamos para o exercício do dia, fazer essa mentalização. Feche seus olhos, respira fundo. Quem conseguir ficar de pé, fica de pé. Coloca a mão na cintura e levanta a cabeça. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Gratidão pelo Seu amor. Como é bom me sentir amado todos os dias. Eu não abro mão dessa conexão todos os dias diretamente na fonte. Essa fonte que me sustenta. Deus, me faz contar hoje uma nova história. Uma história de superação. Uma história de alegria, de felicidade. Uma história de sucesso. A partir de hoje eu decreto, eu vou contar novas histórias. Mas eu não vou contar mais uma história de fracassado, de fracassada, não. Eu vou contar uma história de vencedor, uma história de superação, uma história de conexão com Deus. Deus, toca essas pessoas para que elas comecem a contar histórias novas, que elas comecem a impactar a vida de muitas pessoas com a história delas, que elas trocam as histórias de fracasso por um storytelling. Coloca a mão no seu coração agora. Agradeça 3 coisas que você tem. Eu sou grata pela saúde perfeita. Eu sou grata pela minha casa. Eu sou grata por essa aula. Agora eu quero que você mentalize um dos seus desejos. Pegue um da sua lista. Imagina você com um caderno na sua mão e uma caneta. E você começa a desenhar. Começa a desenhar o seu desejo, colocando cada detalhe, cor, tamanho, se é um carro, se tem 4 portas, se é uma casa, quantos cômodos ou um apartamento. Imagina você desenhando agora seu objetivo. E você se conectando profundamente com esse objetivo enquanto você desenha. Você tendo a certeza que você já está desenhando o seu futuro, contando a sua nova história. Imagina agora você entrando nesse desenho, você entrando na sua nova história. Visualiza você conquistando esse objetivo. Imagina você vivendo isso. Você vivendo uma nova história, uma nova vida, simplesmente porque você tomou a decisão. Você tomou a decisão de contar essa nova história. E você começou a agir, você começou a plantar sementes. E aquele que planta sementes e rega, não tem como não ter colheita. Imagina agora você colhendo coisas grandes, coisas que você jamais imaginou. Veja a sua nova vida. Veja você vivendo algo extraordinário. E fala, repete em voz alta, eu mereço. Eu mereço porque eu decidi contar uma nova história. Esfrega suas mãos e fala, já é. Eu vou contar uma nova história. Gratidão imensa e até amanhã com mais uma aula especial.